entende, tá? Sua filha está comigo, está bem cuidada. O que eu tenho visto nos grupos, a menina, a minha filha que eu recebi, a Letícia, ela tem 4 anos, ela é muito feliz, muito linda, muito inteligente, mora com os pais, e os pais trabalham muito para manter o padrão de vida dela. Então, assim, eu acho que ficou dentro do coisa. Mas a questão da expectativa, o que a gente tem percebido nos grupos, e a Ana Lúcia está aqui que não me deixa mentir, é a expectativa dos postulantes à adoção. Muitas vezes, os problemas causam pelo seguinte: as pessoas entram com cadastro inicial. O primeiro sonho de todo mundo é um bebê recém-nascido, menina branca, saudável e recém-nascida, né? Isso, esqueci do olhos azuis. E, ao longo do tempo, talvez pela demora que é necessária ao processo, as pessoas, na sua ansiedade, começam a aceitar, entre aspas, qualquer coisa. E aí surge a expectativa, que aquela que quis embalar o seu filho no colo, para andar de carrinho na praça, para tomar, se vê diante de uma criança de 7, 8, 9 anos. E aí ela não está preparada, e a expectativa dela é frustrada, e, consequentemente, ela frustra a criança. Eu acho que é necessário, realmente, todo o trabalho que as varas fazem como um todo. Porque o processo é demorado, os profissionais eles não nos ajudam, eles só causam problema. Se eles não causassem tantos problemas, eu acho que mais crianças seriam devolvidas ainda. E fica aqui, assim, aquela questão de nós como grupo, vocês como atores, os diversos atores da adoção, na questão do seguinte, da gente identificar se aquele pretendente à adoção, ele realmente está preparado para receber a criança, que consta do perfil dele, né? Se ele quer, ou se na realidade ele está com pressa de ter um filho. Maiores, mas desde que aquele não seja o sonho da mãe. Lá no grupo eu tenho pessoas, pretendentes à adoção, mães ou pais que querem o bebê. Então, com eles é trabalhado a espera. Com eles é trabalhado que, se eles querem uma criança menor, eles têm que estar cientes de que eles esperarão muitos anos. Aqueles que têm a consciência de que podem ser pais e ser felizes com crianças maiores e fazer feliz essa criança maior que vem com todas as dificuldades que ela apresenta, então a gente trabalha a adoção real que eles vão viver. Então é sempre a criança idealizada com a criança real. Mas você fazer a pessoa aceitar qualquer criança só porque demora, gera frustrações, geram adoções que não dão certo, que aí, às vezes, quando ela falou, a devolução, às vezes, é melhor. Então, eu acho que a frustração, ela está muito atrelada a isso que você falou, a pressa. E cabe ao grupo, cabe aos dirigentes de abrigo, ou de fora, o pessoal do setor técnico, enxergar isso para que não haja erro. E é o que você falou, eu concordo. Muita gente reclama, o pessoal põe empecilho. Eu acho que, se realmente fosse tão mais fácil, poderíamos ter casos muito piores do que já temos hoje. Não estou dizendo que a burocracia é boa, estou dizendo que algumas partes da burocracia são necessárias. Eu acho, assim, acho que o grupo está nesse clima mesmo, né? Do processo, da devolução e da preparação, né, da dificuldade que muitas vezes se encontra para adotar e tal. E eu acho que isso tudo realmente é do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? Não tem como evitar isso mesmo. Agora, assim, a questão da adoção tardia e da frustração, é possível trabalhar. Assim, é muito possível trabalhar. Assim, não que a gente tenha que encarar a devolução como um inimigo. Porque aconteceu, foi uma falha. Enfim, acontece. Nem sempre funciona. Bola para frente. Vamos ver o que a gente pode fazer. Foi falha nossa? Foi falha do processo? Foi falha dos pais? Falha da criança? Enfim. Acho que encontrar culpados acaba não sendo muito, muito interessante. Mas... Sim. Muitas vezes o encontro não aconteceu. Realmente, o encontro de pessoas não aconteceu. Né? Mas, assim, é possível trabalhar com a frustração. E o primeiro passo para que a gente possa fazer isso é que a pessoa possa reconhecer a sua frustração, porque muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a gente começa, inclusive, a querer encontrar culpado. Não, é porque a criança é assim, ou então é porque ela foi abusada, ou então é porque o abrigo mimava demais, ou então, sei lá, porque foi devolvido de novo. Então, quer dizer,
a gente começa a querer encontrar os motivos e o processo, na verdade, tem que ser o inverso. É da pessoa poder olhar, e o grupo de apoio serve para isso, para a pessoa ter a oportunidade de se ouvir e de ouvir aquilo que ela está falando, o que ela está pedindo. Né? Então, esse caso que eu comecei a narrar, assim, eu narro com muita tranquilidade, porque ela mesma já narrou esse caso, já deu entrevistas, então ela mesma já autorizou esse tipo de divulgação. Quer dizer, quando ela começou a perceber a necessidade que ela tinha de querer ter uma boneca, né, para poder pentear, para poder cuidar e tal, ela começou a parar de querer cobrar isso da filha e começou ela mesma a buscar no seu processo psicoterápico, no seu processo de conversa com outras pessoas do grupo, começou a ela mesma preencher aquilo que ela precisava. Nesse momento, foi possível olhar, foi a primeira vez que foi possível ela olhar para a criança. Até então, o que ela via não era a criança. O que ela via era um fantasma projetado nessa criança. Qual fantasma? O dela mesmo. Dos sonhos, das expectativas dela. Mas isso pode ser um filho biológico. Pode. Perfeito. Isso. É porque com o filho biológico é mais difícil culpar os pais biológicos, né? Né? Enfim. Aí você começa... Isso. É por isso que a gente trata com a adoção como um processo afetivo e não como um processo só questão técnica, né, do processo judicial. Um pai biológico pode muito bem não adotar seu próprio filho biológico. Aliás, se isso não acontecesse, não tinha processo de adoção. Só acontece a adoção porque pais biológicos, no grande maioria das vezes, claro que tem casos específicos que o pai realmente morre, tá? Mas no grande maioria das vezes são pais que de fato não têm condições, né, de adotar afetivamente os seus filhos. Então, assim, é possível, né? É possível. Tinha alguém inscrito para falar? Quando o meu filho mais velho ele chegou, assim, eu me preparei bastante, eu li bastante, eu e meu esposo. Então, eu pensei, estou preparada. Aí, no primeiro encontro, primeira foto que eu fui tirar com ele, eu fazendo aqui pose, toda feliz, ele fez um chifrinho em mim. Eu falei, gente, não é possível. E com meu marido, a mesma coisa. Na hora que a gente saiu para o parquinho, ele começou a pular nas argolas, subir em cima da árvore. Falei, gente, o que é? Eu falei, isso eu não estava preparada. Estava preparada para tudo, assim, mas eu achei difícil. E a agitação dele, até hoje, né? Ele agora foi diagnosticado como TDAH, é difícil para mim. Porque eu falava, não é tão agitada assim. Mas, assim, teve a conexão desde o primeiro momento que eu vi. Quando me ligaram, eu já sabia que era ele. E ele, assim, a expectativa quanto a gente, ele queria ser adotado. Ele rezava toda noite para isso. Então, quando a gente chegou, ele não falava pai e mãe no primeiro momento, mas se chegasse alguém da instituição, aí ele chamava. Porque ele falava, eu não quero que ninguém pegue meu pai e minha mãe, eles são meus. Aí ele falava, pai, mãe, eu até olhava, né? E foi muito rápido o processo, em menos de uma semana ele já estava na minha casa comigo, mas eu não esperava tanto carinho que ele dá. Ele é um amor, assim, uma paixão fora do comum comigo, principalmente comigo. Ele tem muito ciúme. Então mas tinha coisas, mais dele ser tão sapeca que eu não estava esperando. Estava esperando tudo. Li demais. Falei, estou preparada mesmo. Mas para ser tão sapeca, assim, de não parar, isso eu não estava muito preparada, não. Você conhece ele, né? Ela conhece, ela sabe. Ele é um líder, ele adora brincar e liderar todo mundo lá. Só um minutinho. Na verdade, Ele veio para mim com 5 anos e 11 meses. Hoje ele está com 8. Hoje ele está até mais calmo. sobre frustração, expectativa e dificuldades, eu queria comentar duas coisas. A primeira é que eu tenho, apesar de estar na fila aguardando mas é meu filho biológico. Então, veja, grande parte dos problemas são da natureza da criança e do relacionamento da criança com o adulto. Então, não precisamos ficar mais nervosos e mais preocupados do que o necessário, porque criança é assim mesmo. E a gente tem que trabalhar e lutar, e as dificuldades são
da natureza do relacionamento da criança com o adulto. Isso é a primeira coisa. A segunda... Oi? É assim, é cheio de desafios. É cheio de desafios, claro, né? E a outra coisa diz respeito, então, à questão da frustração, né? Eu, por exemplo, eu peguei um menino aqui, chama-se Menino Pelado. Ele tem 9 anos, tá? Tem um histórico familiar, a família dele não é bacana e tal. E por que isso me frustra? Porque a minha expectativa é de uma criança de até 5 anos, né? E o que eu queria comentar a respeito disso? Que muitas vezes, eu não sei se essa questão é bem entendida. Veja, não é que muitas vezes o pai ou o candidato, né, os pretendentes, não querem uma criança com esta ou com aquela característica e por isso se frustram. E às vezes a gente pensa assim, puxa, mas você não é bondoso o suficiente para aceitar uma criança com mais desafios. A grande questão é, será que os pretendentes estão preparados, estão capazes para um desafio desse tamanho? Então, é uma questão de coerência, de segurança e de amor pela criança. A gente deixa muito claro o seguinte, bom, eu estou preparado para que tamanho de desafio? Então, não é uma questão de eu quero isto ou eu quero aquilo tão somente. É autoconhecimento que nos permite dizer assim, eu consigo ir até que ponto? Então, eu e minha esposa não nos sentimos preparados para uma criança de 9 anos. A gente não vai dar conta. Nós nos sentimos preparados para uma criança de 5. Então, daí a frustração. Mas eu achei interessante destacar isso. Quer dizer, muitas vezes essa diferença da realidade com a expectativa é resultado de autoconhecimento para que você não crie um problema maior do que ele já pode ser naturalmente. Uma das coisas mais importantes nesse aspecto não é encarar a frustração como um defeito do pai e da mãe. Não é um defeito, pelo contrário, porque, na verdade, enquanto a pessoa trata isso como um defeito, dificilmente ela vai dar conta de integrar isso na sua personalidade e vai dar conta de lidar com isso. Pelo contrário, a frustração é algo que a pessoa tem direito de ter, faz parte da vida. Eu não consegui aquilo que eu queria, me frustrei. Agora, se ficar parado só nisso, realmente o problema começa a acontecer, porque é só sofrimento. Então, acho que um dos primeiros passos que você precisa dar com os pais que estão frustrados, e eu estou falando pais, porque na próxima questão tem um enfoque mais para as crianças. Não são só os pais que se frustram, né? Mas o grupo de pais precisa dar esse espaço para que a pessoa entenda que, ok, você está sofrendo, você tem direito, está difícil, dá para ver. Dá para fazer diferente? Aí é um processo de construção. Mas ok, não pode tratar a frustração realmente como ele é uma pessoa, um péssimo pai ou um péssimo candidato, porque, né? Mas eu só acho que assim, a gente vive com frustração, todos os dias a gente se frustra, todos os momentos. Né? Não sei a vida de todo mundo, mas eu tenho 3 empregos, então eu já me frustro na hora que alguém chega atrasado para o meu primeiro compromisso, porque eu sei que todos os outros eu vou me atrasar. Eu já me frustro quando eu queria que o cliente viesse no horário tal, ou que eu queria me pagasse aquela grana e ele só trouxe metade do que ele combinou. Nem por isso eu vou ficar na minha casa sentada chorando. Então a gente se frustra a todo momento. O que eu acho que acontece é que na adoção todo mundo leva a frustração por um estado de paralisia. As pessoas, eu me frustrei. Aí ela fica lá paralisada, frustrada e ela não consegue sair desse estado de paralisia. Então é isso que me cansa um pouco, que eu bato nos grupos. Eu falo, gente, mas quem tem ideal? Você casou com o Brad Pitt? Porque o homem ideal é Brad Pitt. Você não casou. Você veio pra cá de jatinho? Eu não vim, eu vim de gol parcelado em 6 vezes no cartão. Também tô frustrada. Eu hoje à noite não tenho dinheiro para ir no jantar, mas eu vou dar um jeito, puxa daqui, puxa dali, vou, mas também estou frustrada porque eu já queria ter comprado quando eu recebi o e-mail. Então o que eu penso na frustração é que a gente foca muito nisso como se a gente fôssemos bibelôs que estamos frustrados. Mas peraí, a criança não foi preparada. Como não? Ninguém vai ser preparado. Nós não estamos preparados em nenhum momento das nossas vidas para absolutamente nada. Então eu não acho que a gente tem que ficar se debatendo que a criança não foi preparada para adoção. Ela nunca vai estar preparada. Ela não está preparada porque ela foi arrancada da casa dela, ela foi violentada, ela foi estuprada, ela foi um monte de coisa. Ela vai estar preparada como? Ela não tem o brinquedo que ela vê na televisão, ela não tem a casa que ela sonhava ter. Você não tem o filho que você queria ter. Então é todo mundo frustrado. Então assim, esquece que existe frustração e vive. Porque esse estado de paralisia, ele te ingessa. Gente, eu entendo o que ela está falando. Eu vou falar um estado de paralisia. Assim, realmente,
Mas assim, se você esquecer a frustração, aí você corre o grande risco de deixar com que ela te paralise. Pelo contrário, você precisa olhar para ela. Você precisa conhecer e aceitar que ela aconteceu. Aí sim você vai ser capaz de dar um passo à frente. Mas é viver a sua expectativa. A sua expectativa não pode ser uma expectativa que eu acho que, assim, que a gente idealiza. É isso que eu estou falando, da frustração, da idealização do pretendente e adoção. Mas é difícil fugir da idealização, né? Faz parte. Mas então a gente idealiza tudo. Mas é mesmo, também já tinha que assim. O ser humano é assim. Então não adianta idealizar, porque a gente vai se frustrar. Isso vai mesmo. Isso vai mesmo, vai acontecer. Vai. Só que daí você fica lá naquela frustração e você se engessa. É isso que eu trabalho no grupo, é o não engessamento. Não vamos nos frustrar por tão pouco. Não vamos nos frustrar nesse sentido, né? Se eu passar para você, depois... Eu não vou falar desse negócio de frustração, porque, assim, eu não me frustrei, né? Quando eu fui adotar. Eu sou só mãe adotiva, não sou psicóloga, nem assistente social, nada disso. Mas uma das minhas... Tá bom. Uma das minhas expectativas que eu, quando eu fui conhecer meu filho, eu não esperava encontrar, que na minha cabeça, uma criança para adoção, ela tá abandonada, né? E ele não estava pelos genitores, né? Então, assim, ele deixou de ver os genitores o dia que ele entrou para a fila da adoção, e eu conheci ele, acho que umas 2 semanas depois que ele entrou na fila da adoção. Porque a gente entrou junto. Ele entrou numa fila, eu entrei na outra e a gente se encontrou. E assim, essa minha expectativa, eu vou encontrar uma criança abandonada, e eu vou sair com ele na rua, e eu vou falar para todo mundo que ele é meu filho. E aí, quando eu soube da história dele, eu aceitei, soube de tudo, não me esconderam nada desde o começo, né? Só que hoje eu fico me perguntando assim, quando eu saio na rua, num lugar público, eu já fico olhando para todo mundo, esperando a hora que eu vou ser abordada por ela, né? E também fico tentando entender assim, como que está esse processo na cabeça dele, né? Assim, porque até antes de eu aparecer, ele tinha a mãe e o pai dele ali com ele, né? E a mãe não podia por outras questões, mas o pai ia. E foi destituído do poder familiar, tal, porque foi tudo muito juntinho, assim. Só que assim, isso era uma coisa que eu não pensava, que foi uma coisa que eu tive que trabalhar, essa expectativa de ter um filho que foi abandonado, quando, na verdade, ele não foi abandonado, né? E para explicar, e todo mundo fica, mas como? Não sei o quê, lá só tem gente abandonada. Aí eu até já desisti de explicar, né? Tem coisas que é melhor a gente não falar. Mas, assim, foi uma das minhas expectativas que eu tive que ainda estou trabalhando. Ainda não sei lidar muito bem com isso, tenho medo ainda. Mas está dando certo, eu acho que para ele também. Boa tarde, eu estou um pouquinho rouca. Sou mãe adotiva também, por adoção tardia, e já adotei bebê e está dando tudo certo. Foi muito mais fácil até a adoção tardia. Encontrei minha filha com quase 7 anos e é uma bênção, tudo de bom. Mas não é isso que eu quero tratar. Nós temos aqui um casal, ela 2 anos e meio na fila, com um perfil desse, querendo uma criança de 5 até 6. E no meu grupo aqui, ela contou que se viesse até de 8, ela aceitaria. E ele que aceita uma criança até 5 anos. Gente, nós estamos aqui representando o Brasil. Será que não tem uma comarca que tenha um filho esperado para a gente proporcionar esse encontro? Isso é sinal que o CNA não está funcionando. Né? Eu acho que todo mundo deve ter aqui. Eu sei de 2 menininhas, eu sei de um menininho. Gente, é o fim do mundo. 2 anos e meio ela, esperando um filho. Vamos nos mexer, que a gente saia daqui com os filhos deles. Vai ser o máximo se a gente terminar essa oficina com o filho deles. Tem que nascer essa criança agora. Acho que não é amanhã, não é hoje. O cadastro da minha comarca só tem mais um casal para eu chamar. Mais ninguém. Tenho 10 para se inscrever, estão em processo vão fazer um curso agora. Aí eu tenho que chamar o cadastro estadual. E daí a gente vai para o CNA, a gente coloca esse perfil e não acha. Aí eu falo para a minha assistente social, eles querem